Bom, Santiago, para falar de coisas que não estão indo muito bem, na minha opinião, também um gancho bom, viu? Também temos uma obra aqui que está aqui bem evidente aqui na tela de vocês, que é The Last of Us. Gente, The Last of Us é uma obra que bebe de um dos jogos mais famosos de todos os tempos, né? Inclusive, né, Santiago, ainda faremos a jogatina onde você irá conhecer as histórias dos dois jogos. Eu acho ótimo. Eu vou jogar, como a gente fala, vou rushar no jogo, fazer te zerar em um dia. O The Last of Us 2, não. O 2 a gente vai precisar de uns 2 dias para fazer isso. Mas o The Last of Us 1 a gente zera em um dia. Então, vamos fazer em breve, talvez uma jogatina de um dia. Vamos pegar um dia só para jogar o jogo. E você vai analisando junto comigo a história enquanto eu vou rushando, saindo, correndo só para adiantar o jogo. E chorando também junto, né? Acompanhando a história e chorando. Eu soube, viu? No 2, com toda certeza. No 2 eu fiquei emocionado mesmo. Quem não ficou emocionado no The Last of Us 2... Já morreu. Não tem sentimento, sabe? E mais, ou não jogou um, e aí não criou um elo, sabe, emocional com os personagens. Um elo um sentimento pelos personagens. Mas o que me preocupa com The Last of Us, não o jogo, porque o primeiro e o segundo são sensacionais. Na minha opinião, eu joguei já muitos jogos que eu amei, adorei, e que eu me lembro até hoje quanto me divertiu. Mas esse foi o primeiro jogo que não me divertiu, mas que eu gostei pra caramba. The Last of Us não te diverte. The Last of Us atiça em você sentimentos que às vezes você não quer nem que as pessoas saibam que você tem, né? O prazer pelo deturpado é o que é atiçado dentro da obra do The Last of Us 2. E muita gente fala isso, né? E não tem condição de jogar de novo. Eu terei para Santiago conhecer uma das principais obras de arte do universo de jogos, tá? Mas isso, infelizmente, não é um espelho para a segunda temporada. Enquanto a primeira temporada da série foi muito boa, inclusive eu assisti todinha e ela foi bem fiel, e o que trouxe de novidade foram excelentes novidades. Nossa, as adições de The Last of Us primeira temporada da série foram excelentes, trouxeram maior gama de profundidade para vários personagens, inclusive os secundários. E os protagonistas, obviamente. Então, a primeira temporada muito bem feita. Sabe qual é o grande problema, antes de mais nada? A primeira temporada adaptou todo o jogo. Ela não poupou em detalhes. Ela trouxe tudo. E aí você tinha um enredo com uma quantidade altíssima de material e que você conseguiu dar conta. Por quê? Pense assim comigo. Você tem um jogo inteiro para produzir uma temporada. Perfeito, você tinha material de sobra e eles brincaram ainda adicionando material. No The Last of Us 2 não é bem assim, porque a segunda temporada eles retratam uma parte do jogo. Digamos assim, a ideia é que essa primeira temporada retrate até a metade do jogo, do segundo jogo. Só que o jogo ele tem uma narrativa tão amarrada que até a metade do jogo não é suficiente para te deixar em um clímax. Não existe clímax, na minha opinião, não existe um clímax na metade do jogo. O clímax ele vem se construindo ao longo do tempo. Você pode ir lá me colocar a Abby lutando lá com a Abby pela primeira vez e isso criar um clímax pensando na virada para a terceira temporada, mas para quem jogou o jogo sabe muito bem que ali não tem clímax nenhum. Na verdade, o clímax ele vai, sabe, você vai colocando um monte de DNT dentro de um monte de dinamite dentro de um saco. A gente tava falando de Looney Tunes, né, no outro vídeo, e aí a gente tá falando de Looney Tunes, você pensa aí o Papaléguas e Coyote Coió. O Coió coloca um monte de bomba lá
dentro da sacola, mas o clímax é o final, quando o Papa Legos chega e fala Bibi e vai embora. É a mesma coisa do The Last of Us 2. O clímax do jogo, ele vai se construindo até um momento que você já tá agoniado. Meu Deus, acaba esse jogo. Eu não aguento mais do que ela tá fazendo. Porque é pesado, né? E, como eu falei, é deturpado. Você se quer. Eu me questiono. Tem uma cena, pô, que você. Eu não posso falar que o YouTube vai bloquear, né? Mas você elimina um cachorro. E nós que temos tanto apreço por animais, né? Principalmente cachorros, gatos que estão mais próximos, né? Enfim. É triste você ter que usar uma arma para eliminar. E não é só uma vez, diversas vezes. Você vendo o show do cachorro. É deturpado, sabe, é pesado. Mas você vai entendendo o porquê das narrativas de ambos os lados, né, dos ambos protagonistas. E a série não está trazendo isso, sabe? Eu não vou nem colocar aqui a reportagem, acho que eu posso falar eu posso fazer uma síntese geral do que ficar falando aqui, porque tem alguns spoilers aqui para quem não assistiu a série ainda, por exemplo, e o último episódio. Santiago, a primeira coisa no jogo, a gente já começa no meio da muvuca. Sim. E a gente não é apresentado aos personagens, só os protagonistas que a gente já sabe. E a gente percebe uma relação muito complicada entre a Ellie e o Joel. E a gente não sabe por quê. Por que eles são brigados? O que aconteceu? E isso aparece diretamente nas cutscenes do jogo e nas próprias cenas, nas próprias gameplays, quando um não quer conversar com o outro, um briga com o outro. Então, tem alguma coisa que aconteceu. E pouco tempo depois, gente, eu acho que tem o quê? Uma hora de gameplay, acho que nem dá isso. Acontece a cena mais cabulosa de todas, né? Que eu não vou falar aqui, mas enfim. É a cena mais chocante de todas que ocorre. E a gente fica puto da vida com o que acontece, com as pessoas que causam isso. Porque a gente pensa, caramba, vai ser uma perseguição de vingança atrás dessas pessoas que fizeram isso. E o jogo cria isso em você. Pela reação de todos os personagens e pela premissa que é construída. A cada tiro, cada arma usada pela Ellie dentro do jogo é quase uma bomba atômica que ela está soltando nos personagens. Só que a série já começou errado. Ela já começa no primeiro episódio, onde os outros personagens que aparecem contam o motivo pelo qual eles estão indo atrás de Ellie e de Joel. Então, quebra, então, né? Aquele suspense que foi criado no jogo. Isso o que é que o jogo faz? Que a gente joga uma parte com a Abby e depois joga outra parte com a Abby. E a gente. Nossa! E a parte que ela joga com a Abby, a gente ainda não sabe os motivos que a levaram a ir atrás das pessoas lá de Jackson, né? De Joel, de Abby. A gente não sabe por quê. Só que quando a gente joga com a Abby, a gente descobre. E aí a gente fala, caramba, ela tem todos os motivos para ir atrás deles. Então perceba, mas isso só o quê? 8 horas depois de jogo, 7 horas depois de jogo, ou seja, bem lá na frente. Você já passou por muita coisa, você já ficou com muita raiva, e aí você joga com a outra protagonista com raiva, mas aí você descobre, caramba, ela tem motivos fortíssimos para ir atrás. Que lindo! Isso é muito essa coisa de se colocar no lugar do outro mesmo. Gente, adorei! Sim, a gente jogou. Pô, eu vou jogar com a que fez o que fez. Então, entendeu? Então, você coloca você em um outro lado da moeda sem explicação nenhuma. Mas tem uma explicação. Então, primeiro a série começou desconstruindo completamente esse clímax no primeiro episódio. Então, sabe o que eu senti? Um medo dos criadores de colocar isso lá na frente e as pessoas tomarem raiva e abandonar a série. Porque, vou dizer logo o que para que não tenha, sabe,
não tenha disse não disse, que não tenha assim interpretações equivocadas. Só que isso, na minha opinião, foi uma covardia, porque ao invés de você investir em algo que é chamativo, diferente, eles investiram no mais do mesmo. Então... Normal, né? De não querer se arriscar. Agora me diga uma coisa, Davi. Essa abordagem, esse approach da série, de ser completamente diferente do jogo, você acha que tem alguma coisa a ver com o fato de que eles assumiram que, tipo assim, quem tá assistindo a série já jogou, então não vamos fazer igual? Você acha que tem alguma coisa a ver com isso? Ou foi, como você falou, não vamos arriscar, não? Eu acho até pior, Santiago, sabe por quê? Porque foi até pior. Porque eles não adaptaram momentos importantes como esse que eu falei, tem outros. Eu não vou dizer aqui para não contar spoiler, mas em várias mudanças, inclusive de tempo dentro de determinados lugares que no jogo foram momentos extremamente caóticos, mas que na série se transformou em 5 minutos. Enquanto cenas que duraram 5 minutos no jogo, na série se transformou em 20, 15. Eu sei que a ideia é criar uma camada de características maior, né, sabe, de mais detalhes, trazer mais detalhes sobre os personagens, mas, gente, tem seus momentos. Eu acho que todos os personagens já foram bem apresentados, todos já têm camadas. Então, o que a série tinha que fazer é como fez na primeira, Santiago, apresentar o pilar do que teve no jogo e começar a trazer elementos novos só apenas para agregar, não para mudar a minha narrativa. Então, acho que não foi o medo, porque os principais acontecimentos continuaram. O que mudou foram momentos cruciais que mudam a narrativa, o caminho, né, mais coeso, ou seja, tirou de algo inovador e trouxe para algo burocrático. Então, não acho que é por medo, porque jogaram. Não, eu acho que eles fizeram isso para as pessoas que não jogaram e que conhecem a história e a narrativa da segunda temporada desde o início. Só que eu, sinceramente, eu sou daqueles que eu prefiro conhecer o que eu estou assistindo ao longo do tempo. Faz sentido. Eu acho que entra muito no que você falou, de não querer arriscar. Tipo assim, isso já seria motivo suficiente para esse recuo. Quando você fala que, tipo assim, não, gente, mas a HBO, né, e a produção por trás, eles também querem trazer para perto a audiência que não viu o jogo. Exatamente. E para essa audiência ali, a narrativa do segundo jogo pode não ser tão interessante e você pode perder views e audiência. Eu acho que é meio que o contrário de um fanservice, né? Porque eu acho que... né? Porque você podia confiar no fanservice. Você podia confiar que, tipo assim, não, a galera que assistiu o jogo, tudo bem que eu quero uma audiência maior. Mas a galera que assistiu o jogo, que tá assistindo a série, não é uma audiência pequena. Mas eu acho que é aquela coisa da ambiciosa. Não, a gente quer... Só que aí, o que acontece? Você acaba tendo um choque porque você tomou uma decisão arriscada para não perder a audiência que não assistiu o jogo, mas existe a possibilidade de você, com essa sua decisão, perder quem assistiu o jogo. E quem assistiu, quem jogou, e ainda perder as pessoas que nunca jogaram. Porque claramente há um downgrade de minha narrativa, a qualidade da minha narrativa da primeira para a segunda temporada. E isso não é por conta de mudanças, mas de assim, eu não quis adaptar exatamente com o jogo, não. As escolhas foram mal feitas, na minha opinião. E assim, não sei. Eu, sinceramente, eu não curti muito a segunda temporada. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer algo, como fala no inglês, né? Remarkable, né? Algo assim impressionante, marcante, né? Eu, infelizmente, e a The Last of Us 2 ele é o que é como jogo justamente por conta desse estilo narrativo que eles fizeram. Senão seria mais um filme, mais um jogo de vingança. E não foi o caso, foi um jogo de vingança, mas com choques dramáticos e narrativos que essa é a minha preocupação, né, com a série.
lá no final da terceira temporada, nós não temos o mesmo peso narrativo que tivemos no jogo, porque eles esvaziaram esse peso narrativo nesse início dessa segunda temporada. Então você esvazia o peso e lá na frente você não devolve esse peso porque você desconstruiu elementos ou antecipou elementos que teriam mais impacto lá na frente. Tem gente que elogia, diz que está gostando. Eu particularmente não estou gostando, eu acho que está muito lenta a narrativa, e aí eu volto para terminar, foi o que eu disse. É a melhor, então, vocês terem feitos mais episódios nessa segunda temporada e tenham adaptado o jogo todo, mas vocês tenham material de sobra para a segunda temporada, do que alongar, né, essa segunda temporada para dar ainda, sobrar material ainda para uma terceira. Agora, poderia ter feito... Você acha que daria como fazer da mesma forma que o jogo fez? Perspectiva de uma, depois perspectiva de outra. Em 2 temporadas, você acha que ficaria interessante ou você acha que iria arrastar demais? Eu faria algo diferente. Eu não mostraria toda a gameplay que nós jogamos com Abby. Porque a gameplay de Abby é longa. Não é curta, não. São vários minutos. Acho que são umas 2 horas de gameplay com a Abby, se não me engano. Então, não. Eu não acho que deveria ter uma adaptação completa. Poderia ter flashback no momento certo. Sabe aqueles episódios que existem apenas para criar um elo entre uma parte e outra? Sim. Então poderia ter um único episódio da Abby, um único episódio mostrando, sabe? E assim, eu imagino, tem uma cena que a Abby fica muito perto de matar a Abby em um momento. E a Abby consegue escapar por conta das outras pessoas, né? Dos amigos dela, enfim. E eu acho que antes ficasse com um plot twist assim, será que ela vai conseguir? E aí, no episódio seguinte, não mostra mais o que ocorreu. Mostra a história da Abby e aí mostra o porquê que ela foi atrás da Abby e do Joel. Pronto, aí as pessoas, meu Deus. Conseguiria criar esse impacto, né? Aí no episódio seguinte mostrava o desenrolar da luta. Mas a pessoa ia voltar com uma outra cabeça. Faz sentido. Outra perspectiva. Faz sentido, é interessante isso. Mas no que eles fizeram foi seguir ali a narrativa da Ellie. Só a Abby. E aí é isso. E depois vai explicar ou não explica, ou sei lá o que fez. Já explicou. Tudo já foi explicado. Esse é o grande problema. Tudo. Não tem mais surpresa, não tem nada, não tem revelação, não tem nada. Tudo foi explicado. Então fica a critério da pessoa ficar com raiva ou não da Abby. E é isso. Entendeu? Eu acho que acabou, pelo que você fala, assim, né, meio que esvaziou, né, deixou um pouco mais raso que o jogo quis trazer, né, a complexidade que o jogo quis trazer. Exatamente. Então é isso, Santiago. Mas eu convido vocês depois para a gente jogar The Last of Us 1 e 2 para você ver essa obra de arte enquanto você se agonia comigo durante a gameplay. Acho que vai ser divertido. Divertido ou não, né? Ou angustiante, né? O 2 é angustiante. Tá? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio falando um pouquinho do The Last of Us. Não acho que eu vou fazer uma review dele, mas fica aqui a mensagem do pai dela.